Renan Calheiros pede apoio dos presidentes da Câmara e do Senado à CPI da Covid. Levi Guimarães. CPI da Covid volta a reagir a declarações de Jair Bolsonaro contra o trabalho da comissão e relator lamenta o que chama de escatologia. Na quinta-feira, durante live semanal, o presidente afirmou que estava cagando para a investigação dos senadores. Ele acrescentou dizendo que o colegiado não traz nenhuma contribuição ao Brasil. Bolsonaro ainda fez ataques ao presidente da comissão, Omar Aziz, ao vice-presidente, Randolfo Rodrigues, e ao relator, Renan Calheiros. Ao chegar ao Senado nesta sexta-feira, Renan rebateu. Eu disse no meu Twitter que eu nunca vi uma palavra só que sintetizasse um governo tanto quanto esta. Aliás, se o governo estava com dificuldade para encontrar um slogan, definitivamente o encontrou. Na sessão desta sexta, Renan Calheiros citou pesquisas em favor dos trabalhos da comissão. Segundo o levantamento da XP, mencionado pelo senador, 63% dos entrevistados aprovam os resultados da CPI e 69% atribuem a corrupção na compra de vacinas ao governo federal. O relator cobrou dos presidentes da Câmara e do Senado um apoio mais enfático à CPI da Covid. Novamente fazer daqui um apelo ao presidente da Câmara dos Deputados, que não tem perdido oportunidade para falar mal da Comissão Parlamentar de Inquérito, a exemplo do presidente da República, e fazer um apelo ao presidente do Senado Federal para que definitivamente apoie os trabalhos, o aprofundamento da investigação, que nós vamos adiante. Nós não vamos investigar instituição militar. Longe de nós temos responsabilidade institucional. Agora nós vamos sim investigar o que aconteceu nos porões do Ministério da Saúde. Na oitiva desta sexta, o consultor do Ministério da Saúde, William Santana, apontou erros grosseiros em notas fiscais do contrato da Covaxin. Em depoimento, o técnico da divisão de importação indicou inconsistências e pediu correções em documentos. O contrato da Covaxin, no valor de R$ 1 bilhão e 600 milhões de reais, é investigado pela Polícia Federal, Ministério Público e Tribunal de Contas da União. William Santana foi mencionado por uma servidora da saúde como quem alertou para as divergências nas notas fiscais da vacina. De acordo com o consultor, o documento fiscal, chamado de invoice, apresentava erros, como a previsão de pagamento antecipado. A DIMP, a Divisão de Importação, é a área onde eu trabalho, recebeu da empresa citada um e-mail no dia 16/3. Foi o primeiro e-mail que nós recebemos da empresa. Este e-mail tinha em anexo o contrato e solicitava providências para a abertura da licença de importação. Conforme reza o cronograma do contrato, a primeira parcela deveria ter sido entregue em 17 de março e naquele momento já estava em atraso. Isso também é muito grave. Porque o que acontece? Eles fizeram o primeiro contato, mandaram o primeiro e-mail no dia 16, mas o e-mail que de fato veio a documentação chegou no dia 18. O consultor do Ministério da Saúde reitera que a Covaxin não tem registro da Anvisa e o processo de compra foi suspenso depois das denúncias. Ao detalhar as tratativas com a Precisa Medicamentos, William Santana relatou erros básicos. Eu já havia identificado o primeiro item, o nome do ministério estava errado, havia muito erro de grafia, não havia a descrição de qual aeroporto a carga chegaria, né? As cargas do Ministério da Saúde, elas preferencialmente são desembarcadas em Guarulhos. Tanto eu quanto o despachante ficamos confusos porque a invoice não dizia se a vacina viria em frasco ou viria em caixa, não estava claro. O termo de referência diz que todo o transporte será por responsabilidade da empresa, inclusive seguro da carga. Então, o Incoterm CIF pede que o seguro seja discriminado na invoice, o frete e o seguro, e que este não pode ficar por conta do Ministério. Então, quando você vai fazer a somatória lá do valor a ser pago da invoice, o frete e o seguro não pode constar no somatório total. O depoente esclarece que não é servidor, mas é consultor da Organização Pan-Americana da Saúde, que atualmente está na área de importação do Ministério.
William Santana confirma ser subordinado a Luiz Ricardo Miranda, que relatou pressões atípicas para a compra da Covaxin. Ele explica que todas as ações do Departamento de Importação são submetidas ao diretor. De acordo com o consultor, cabe a ele apenas revisar contratos e não negociar compra ou fechar acordos. São etapas distintas. Uma é a etapa de contratação, firmação do contrato, assinatura das partes, é um outro setor alheio à área que eu trabalho. Depois você tem o processo de importação, e aí é a área onde eu atuo. E por fim tem a área de pagamento e recebimento, que também é uma área alheia à minha área de atuação. Durante a sessão, membros da CPI reclamaram de uma suposta obstrução de informações do Ministério da Saúde. Além disso, eles tentavam comparar o documento fiscal da Covaxin apresentado pelo depoente com aquele utilizado pelo ministro Onyx Lorenzoni em pronunciamento no Palácio do Planalto no dia 23 de junho. Renan Calheiros acredita que Onyx apresentou uma versão falsa e pede a convocação do ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Para que ele venha depor sobre um crime de falsidade, ao exibir perante a nação, para confundir a investigação dessa comissão parlamentar de inquérito, um documento que sequer existe. Falso. O senador Randolfo Rodrigues, que presidia a sessão naquele momento, disse que o pedido vai ser apreciado na próxima sessão. William Santana relata que após a primeira versão do documento fiscal com erros, no dia 18 de março, foram apresentadas mais duas e em todas elas também constavam equívocos. O consultor foi interpelado pelo senador Flávio Bolsonaro, do Patriota. Ele mostrou o que seria a origem da primeira invoice, afirmando que, na verdade, o documento seria emitido no dia 19 e, portanto, o depoente estaria enganado. Que o senhor foi perguntado aqui, e ninguém é obrigado a conhecer o que é um metadado. Isso aqui é a origem do documento. Isso comprova, está diante dos olhos do senhor, a prova documental de que é impossível que o senhor tivesse visto essa invoice no dia 18. Se o senhor tem certeza, 100%, se o senhor viu esse documento? Eu vi esse documento. Mas como é que pode você estar aqui provando que não existe esse documento, senhor William? Eu vi o documento, senador. A senadora Simone Tebet, do MDB, não se mostrou convencida com as explicações dos governistas acerca das suspeitas de corrupção. Para ela, existe materialidade nas denúncias. Existem 3 invoices, uma delas chegou antes do encontro com o presidente da República. O William, que vocês viram, não preciso dizer mais nada, né, um consultor, afirma categoricamente, inclusive para o filho do presidente da República, eu tenho certeza que é dia 18, e por mais que o senador Flávio tenha apresentado uma informação importante para a comissão que nós vamos checar, de que lá no banco de dados, a data do dia 19, nós temos que saber de onde partiu isso, porque não vamos esquecer que Singapura está no fuso horário de 10 a 11 horas. Então, dia 19 lá, que dia que é no Brasil? Dia 18. Isso precisa ser investigado. Não há como, contra fatos, não há argumentos, como não chegar à conclusão que esse contrato é fraudulento e que nós precisamos agora apenas, que já temos a materialidade, encontrar a autoria. Senadores do grupo majoritário da CPI, que reúne oposição e centro, começam a mirar investigações no ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco. Ele foi o número 2 da pasta na gestão de Eduardo Pazuello. Em recentes declarações, membros da CPI veem o coronel com forte influência em todas as áreas em que há suspeitas de irregularidades na negociação de vacinas. De Brasília, Levi Guimarães.